Podemos continuar então? Eu sei que vocês já estão cansados, mas neste nosso segundo encontro, eu quero que vocês saiam daqui realmente conhecendo negação de proposições. E se não der tempo hoje, depois a gente faz as atividades, mas é necessário que vocês realmente conheçam hoje negação de proposições. Nós já vimos aqui a negação de conjunção e a negação de disjunção. E nós vimos que a negação de conjunção e a negação de disjunção são efeitos opostos, né? Nós vimos que a gente viu que a gente nega conjunção usando uma disjunção e nega uma disjunção usando uma conjunção. Agora o assunto é negação da condicional. E pessoal, condicional, vocês precisam entender bastante de condicional. A condicional, para negar uma condicional, né? Quando eu digo condicional, eu estou falando de proposições compostas, onde a gente utiliza o se, então. Para negar uma condicional, você precisa fazer o seguinte, observe. Negação de uma condicional. Vamos supor que temos aqui, ó, P em condicional a quê? P em condicional a quê? Então, vamos negar P em condicional a quê? Olha, nunca parta para fazer um exercício de negação de proposições sem antes, aliás, na verdade não é só esse tipo de exercício. Isto vale para quaisquer exercícios de lógica argumentativa. Vocês sempre precisam fazer a seguinte perguntinha. Sempre fazer a seguinte pergunta. Que tipo de conectivo eu tenho nesta proposição? Olhem para cá. Vocês estão vendo aqui que se trata de uma condicional. Poxa, então eu vou negar toda esta condicional. Olha, a negação de P em condicional a Q. É por isso que aqui no slide vocês estão vendo ali o parênteses e o til. Ali já está montada a operação. Eu vou negar P em condicional a Q. A negação da condicional é feita utilizando também uma conjunção. É sério, é sério. A negação, vou repetir, a negação da condicional é obtida através de uma conjunção. Ou seja, quando eu nego a condicional, eu vou afirmar a primeira proposição, trocar o sinal de condicional para conjunção e vou negar a segunda proposição. Observe aqui. A negação de P em condicional a Q será a afirmação de P em conjunção com a negação de Q. Repetindo, a negação de P em condicional a Q será a afirmação de P em conjunção com a negação de Q. Em outras palavras, para negar uma condicional, eu devo afirmar a primeira proposição simples, trocar o sinal de condicional para conjunção e negar a segunda proposição simples. Vamos ver isso aqui numa frase, vai ficar mais fácil. Se faz sol, vou à praia. Vou escrever aqui, se faz sol, ou se fizer sol, né? Se faz sol, vou à praia. Aí alguém pode perguntar, mas professor, você já ia perguntar, né? Mas professor, cadê o então? Gente, desde nossas primeiras aulas, no encontro anterior, eu disse a vocês que o então ele pode ficar subentendido. Isto aqui é uma condicional. Se faz sol, então vou à praia. Isto é uma condicional. Você não precisa aqui se preocupar com a inexistência ou a existência da partícula então. Bom, faz sol é a nossa proposição que eu vou chamar de P, a proposição simples P. Vou à praia é a proposição simples Q. Bom, o que eu tenho aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou, na verdade, eu sei que elas estão em condicional. Eu vou negar isso aqui. Eu vou negar P em condicional a Q. O que eu vou fazer então? Eu devo afirmar a primeira, trocar o sinal lógico, trocar o conectivo de condicional para conjunção e negar a segunda. Foi o que eu fiz aqui. Faz sol e não vou à praia.
Logo, a negação de P em condicional a Q é a afirmação de P em conjunção com a negação de Q. Logo, a negação de se faz sol, vou à praia é faz sol e não vou à praia. Observe que a lógica nisso aí, né? Você tem ali uma condição. Se faz sol, vou à praia. Então o caboclo só vai à praia se fizer sol. Então, quando eu digo faz sol e não vou à praia, aí ele negou a ideia. Qual era a ideia anterior? A ideia era, bom, se fizer sol, vou à praia. Essa é a ideia. Fazendo sol, vou à praia. Então, é uma condicional. É uma ideia, tem a existência condicionada à existência da outra. A ideia de ir à praia é condicionada à primeira aqui, se fizer sol. Mas se de repente faz sol, afirmou a primeira, e ele não vai à praia, né? Em conjunção com a negação da segunda, automaticamente houve uma negação da ideia, negou-se a ideia. E esta, a negação na lógica é feita assim, você nega a ideia. Eu digo isso no meu livro, inclusive. Na lógica, a essência se sobrepõe à aparência. Em verdade, na lógica, a preocupação deve ser com a essência. O cérebro não está preocupado com as convenções. As convenções é a gente que arruma. A gente que diz que determinada placa, aquela do triângulo virado para baixo, é a preferência, dê a preferência. Isso é uma convenção. Então o cérebro, ele entende suas convenções. As convenções humanas, ele entende. Mas o cérebro não precisa das convenções. O cérebro não precisa das formas para trabalhar, para raciocinar. E aqui em lógica, a gente despreza as formas e trabalha com a essência. Então vocês vão ver, estou dizendo isso, já preparando vocês para o estudo da negação de disjunção exclusiva. Porque nós vamos negar, tem uma forma de negação na disjunção exclusiva, que a gente nega sem usar a palavra não. A gente nega afirmando, é sério. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Nós vamos ver aqui, temos aqui mais nós temos aqui mais um exemplo de negação na condicional. E vocês se lembram muito bem dessa frase, dessa sentença, porque ela esteve numa questão que nós resolvemos aqui antes do intervalo, não foi isso? Se uma pessoa é gaúcha, então bebe chimarrão. Vocês vão ver aqui, olha, essa questão ela foi resolvida só com base no conhecimento da tabela verdade, não foi isso? Exatamente. Só com base no conhecimento da tabela verdade, nós resolvemos esta questão. Mas essa questão, ela também pode ser resolvida utilizando a negação da condicional. Não vamos voltar à questão, mas vocês, eu percebi, vocês já perceberam isso. Se uma pessoa é gaúcha, então bebe chimarrão. Eu tenho P e tenho Q. A primeira proposição, uma pessoa é gaúcha, P. A segunda, bebe chimarrão. Gente, se eu tenho aqui uma condicional, eu tenho P em condicional com Q. Para negar esta condicional, o que eu devo fazer? Eu devo afirmar a primeira proposição simples, trocar o sinal lógico de condicional para conjunção e negar a segunda proposição simples. Foi o que foi feito aqui. Vamos afirmar a primeira? Uma pessoa é gaúcha. Vamos trocar o sinal de condicional para conjunção e não bebe chimarrão. Pronto, negamos a segunda. Logo, repetindo, a negação de uma condicional será obtida através de uma conjunção. Como, professor? Simples. Afirmando a primeira proposição simples, trocando o sinal lógico, trocando o conectivo de condicional para a conjunção e negando a segunda proposição simples. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido que a gente vai passar agora para a aula 10, que é a negação de disjunção exclusiva e de bicondicional. Sei que já estão cansados, mas a gente precisa concluir isso aí.